noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Jeff. Tudo bem? A gente estamos aqui com a entrevista da semana, conversando sobre essa nova série, né? Estamos no início ainda do 2 Timóteo e estou muito feliz de poder conversar com o Luiz Fernando hoje e sobre o texto e, mais uma vez, eu convido vocês para participar da conversa. De qualquer forma, assim, deixando um comentário no nosso canal ou talvez ligando para a gente para comentar de suas ideias ou perguntas. Mas eu espero que vocês encontrem um incentivo aqui nessa conversa. Mas, Luiz Fernando, você quer se apresentar para a galera, para talvez quem não conhece você? Ou... Tá, meu nome é Luiz Fernando, eu sou médico veterinário, sou casado com a Roberta, pai da Esther, da Alicia e da Isabel. E também irmão da Viviane, que é a esposa do Raul, que estão lá nos Estados Unidos, né? O Raul já foi pastor da igreja. E eu conheço o Jeff, a Amy e os outros americanos desde a primeira vindas dele com o Campus Outreach. Então, essa caminhada longa aí de indas e vindas, né? Mas com amizade muito forte, graças a Deus. Isso mesmo. Então, eu tenho o benefício de ser o entrevistador, né? Eu posso fazer as perguntas para você, mas fique à vontade de me perguntar qualquer coisa também. Mas, olhando o texto, galera, versículo 8 a 10 do primeiro capítulo de 2 Timóteo. O que você gostou do texto, assim, que muda, né? De vez em quando você lê alguma coisa que você já passou um tempo que você não leu, e o que você achou como incentivo ou encorajador do texto dessa vez? Com a vida de Jesus e essa manifestação e essa nova maneira, né, de ver Deus pelo Evangelho de Jesus, as coisas começam a mudar. Então, tudo sai fora de um contexto religioso, da lei, das normas, das diretrizes, né? E se foca naquilo que Jesus ensinou. Paulo chama a atenção de Timóteo aqui, né? Ele usa a palavra não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Né? E eu entendo isso hoje, no contexto nosso de século XXI, que nós precisamos ter uma posição na nossa sociedade sem se envergonhar do Evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? E eu me coloco dentro do balaio, né? Dentro dessa situação. Às vezes por questões de educação, de politicamente correto, de não querer criar nenhum tipo de constrangimento com o vizinho, o colega de trabalho, o familiar XYZ, a gente fica passando pano quente ali. Pode ser que seja assim, realmente. Não tem isso, não tem vários caminhos. Né? Quando a questão se fala de salvação, de vida eterna, né? de morte desse corpo e da permanência do nosso espírito, não tem blá, blá, blá. Jesus Cristo é o caminho, não tem outra forma. E a gente não pode deixar isso ficar norteando a nossa cabeça. Quem sabe, né? Talvez. Não tem disso. Tem que rasgar o verbo. Companheiro, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Vou falar isso com amor, vou falar isso, mas eu tenho que falar isso de forma clara, transparente, porque me é dado essa missão. Sem vergonha, né? E por amor, né? Aqui as pessoas que me antecederam, porque eu recebi o evangelho de alguém, você recebeu também. Então, o trabalho daquelas pessoas, ele deve também ser, vamos dizer assim, exaltado
quando eu proclamo o evangelho para outras pessoas. Oh, pois é, eu penso nisso, Luiz Fernando, sobre a questão que está escrito aqui, segundo o poder de Deus. Eu esqueço facilmente, primeiro, igual você falou, eu esqueço que eu recebi essa mensagem de alguém. Uhum. Eu esqueço disso, que eu passo a acreditar uma mentira de que o evangelho não é o poder de Deus. Isso é uma mentira. O evangelho é o poder É de o poder Deus. de Deus. Então, eu acho que diferença vai fazer se eu falar alguma coisa, ou olha essa pessoa, elas não vão acreditar. Então, isso é se envergonhar do evangelho, em vez de lembrar, Deus usou alguém na minha vida para trazer o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Então, deixa eu falar aqui, né? Deixa eu testemunhar de que eu recebi. Então, isso é bem lembrado. E o que você achou difícil do trecho que a gente leu essa semana? Você achou alguma coisa, talvez, uma dúvida ou difícil de ouvir, né? Porque por causa de nossa própria fraqueza, alguma coisa assim? Não, na verdade, não é difícil de ouvir. Eu acho que é bom ouvir e reouvir para não deixar cair no esquecimento e nessa questão da rotina do dia a dia, né? A gente esquecer disso, né? Hum, Porque da forma que você falou, né? Alguém me trouxe o evangelho. E para esse evangelho chegar nessa pessoa, em tempos antes da gente, tinha perseguição. Elas sofreram para fazer isso. E hum, hoje eu vivo num mundo politicamente bonitinho, com liberdade religiosa, né? Até meio na moda ser crente, ser evangélico, né? Cheio dos jargões evangeliqueis, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus para lá, sim, amém, aleluia, glória a Deus. Mas na hora de eu chamar a coisa para o principal, que é Cristo morrer na cruz pelos meus pecados, né? hum, Ressuscitar da morte, porque ele não tinha pecado. E isso tem o significado, né, da expiação dos meus pecados, desse sacrifício substitutivo, porque eu mesmo não posso fazer nada por mim mesmo, né? E essa graça me dá essa vida eterna em Cristo Jesus, igual Paulo falou aqui, e que isso hum. já está fundamentado antes que tudo existia. E eu fico amarrando a informação, né? Ou fico com vergonha, porque aí o vizinho não conversa comigo mais, aí o pai da coleguinha da escola né, me olha de cara torta, aí o meu cliente pode, de repente, não vir mais na minha clínica, o meu funcionário pode achar ruim comigo e na sua do trabalho, coisas que a gente vive no dia a dia, vai, então deixa para lá. Se alguém me procurar e precisar, aí eu falo de Jesus para ela. Hum. Eu acho que todo mundo pode identificar com o que você está falando. E eu acho que essa parte que ele fala, eu estou lendo no NAA, ele está escrito: participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. E eu penso assim, quantas vezes eu estou preparado de falar de outra coisa, né? Rapidamente eu respondo sobre uma outra questão ou de dar uma dica sobre outra coisa, mas eu não estou preparado a falar do evangelho, que é a necessidade principal. E isso me chama de volta. Eu gostei do jeito que você falou, de é bom reouvir essas coisas, porque eu preciso aprofundar e aplicar o evangelho à minha vida. Então, de pensar sobre essas diferentes questões que talvez estão sendo conversadas
na rua, assim, de já ter pensado que diferença faz o evangelho nessa questão. Então, quando a conversa chega a mim, eu estou preparado com uma palavra do evangelho, não somente uma dica que eu tenho a respeito, né, da questão. Mas falando do evangelho, onde você encontra o evangelho neste texto? Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Bem claro, Então, né? se a gente é porque assim, é tão simples que a gente complica, né? Então assim, é uma equação de primeiro grau. Eu sou pecador, eu não tenho condição de me salvar, e a hora que o meu corpo terreno, né, carne e osso, foi embora, o meu espírito tem dois caminhos: estar separado do Deus, Pai Criador, ou estar junto a Ele. Porque a vida eterna, ela existe. Ou você está separado de Deus, ou você está conectado a Deus. Qual que é o caminho que me faz ter a vida eterna? Cristo Jesus. Qual que é a forma que Deus escolheu para isso? O sacrifício dele em meu lugar. Então ele morre uma morte a qual ele não merecia, ele recebe uma sentença sendo ele inocente no meu lugar. E aí ele vence a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas como ele não tinha pecado, aí vem outra equação, né, jurídica simples. Como que eu posso condenar alguém que não é culpado? Então não tem como. Como que a morte pode tomar Cristo Jesus, sendo que ele não tem pecado? Então ele ressuscita, ele vence a morte. Então aí é que está essa questão, né, que Paulo fala aqui, a imortalidade por meio do evangelho. Porque uma vez que eu creio nesse evangelho, o meu espírito não é mais separado de Deus. O meu espírito, ele está conectado a Deus. E aí os benefícios, né, desse processo de entendimento do evangelho, a presença do Espírito Santo, as manifestações das obras do Espírito Santo, que a gente vai, vamos dizer assim, né, experimentar e curtir aqui na Terra. E eu preciso proclamar isso para as pessoas. Agora, mais do que tudo isso da experimentação aqui, é da pessoa entender que o espírito dela é eterno. Ou ele vai estar com Deus, ou ele não vai estar com Deus. E a palavra fala que não estando com Deus é uma vida de sofrimento eterno. E isso ninguém quer para ninguém. Achei interessante, chama muito a minha atenção a palavra inoperante, é o jeito que está escrito aqui, inoperante. Sim, inoperante. Ele tornou a morte inoperante, que isso me traz de volta aquela questão da vergonha, não, de não se envergonhar. Se ele tornou inoperante a morte na minha vida, por causa da graça dele, então por que se envergonhar, né? Porque agora, eu não lembro como que está escrito, mas sabe aquela parte, oh death, where is your sting? Como é que se fala? Ou morte, onde estão os seus grilhões? Isso deve encher a gente de motivação, de vontade e de força para falar, né? Que, a morte é inoperante. Por que ter medo, né? De anunciar. Então, temos, igual você falou, assim, temos a vontade e compaixão da pessoa e também tem a confiança também de falar, né? Então, isso é bem legal. Eu acho também que ele falou que ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Como que isso reflete o evangelho? Né? Igual você falou, é por causa
da justiça de Cristo que somos salvos, e também essa chamada a gente também, não segundo as nossas obras, reflete a graça de Deus, né, que encontramos no Evangelho. Eu achei isso Só bem... me veio à memória aqui uma cena interessante, quando C.S. Lewis escreve lá no Crônicas de Nárnia, né? O Aslan, ele se coloca no lugar lá do menino, que eu esqueci o nome dele, que tinha feito uma coisa errada. Não era o Pedro. Edmund? Edmund. Isso, do Edmund. E aí o Aslan, né? Ele não se envergonha. E ele é escorrachado, né? Corta o cabelo dele, corta a juba dele, dão cacetada nele, riem da cara dele, cospem, mas ele sabia que a lei de Nárnia dizia: quem não tem culpa não pode ser condenado, que é o que Cristo fez por nós. Então ele não morre, né? E ele não se envergonha dessa verdade, mesmo sendo escorrachado, de forma, né, a ter seu cabelo cortado, aquela soberania do leão todo, né, aquela força, ele é amarrado. Ele poderia, de repente, explodir aquelas correntes ali e dar um pau naquela galera. Ele era muito mais forte, mas ele se submete, mansinho, tranquilo, ele se submete. Então, eu não posso ter essa vergonha, né? Eu não posso lembrar do sofrimento de Cristo Jesus. Falei assim, não, mas eu não quero falar porque é complicado, né? As pessoas pensam diferente, vão me excluir do grupo, eu vou ser marginalizado, e assim por diante. Deve ser a alegria que nos leva a não conseguir não falar, né? Igual aquela parte quando foi João e Pedro que foram presos, né? E os governadores mandaram eles de se calarem, né? Não falar mais sobre o nome de Jesus. E basicamente eles respondem: oh, vocês fazem o que vocês precisam fazer, mas a gente não consegue parar de falar de Jesus, né? Então, nós devemos alimentar nossa alegria, nossa lembrança do sacrifício de Jesus para nos encher de alegria das boas novas, para não conseguir parar de falar, né, disso para os outros. E, Luiz Fernando, finalizando a conversa, você acha que tem uma mensagem aqui, em particular, a nós, sobre como colocar isso na prática? Tem, eu acho que a palavra é essa mesmo, é exortação. Por isso que eu usei, né, aquela expressão ouvir e reouvir, né? Tem que ser um tópico a ser meditado sempre, né? É lógico que você não vai virar um nerdzinho. Hoje eu vou sair, então eu vou para a escola, eu tenho que falar de Jesus. Hoje eu vou sair, vou para a academia. Não, o que eu tenho que dizer é o que eu penso, né? Posso até estar errado. Em toda oportunidade que eu tiver, né? Aonde o assunto ele passa pelas questões, né, filosóficas da vida, né, do sentido da vida, do que está acontecendo, né? Eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. Ao invés de eu ficar igual muitas pessoas agem, né, no legalismo, não falo futebol, porque futebol é um esporte que gera violência, tem até aposta e crente não pode mexer com isso. Ah, não posso ir no bar, porque no bar tem bebida, então não posso reunir com meus amigos de trabalho. Vai no bar, bebe Guaraná, bebe água. Né? Vai no futebol, não xinga palavrão, não fica brigando. Agora, tem a oportunidade, né? Então, se o futebol é uma alegria, Jesus é uma alegria muito maior. Se a bebida é uma alegria, ela é uma alegria que tem fim. Jesus é uma alegria sem fim. E aí você vai conversando dos assuntos, né? E também você tem que refletir Jesus em quem você é. Então, se você foi criado com alguém que tem prazer no futebol, que não é algo assim pecaminoso, se
sendo quem você é, transformado, né, pelo Evangelho na sua vida, isso vai gerar oportunidade para você falar com outras pessoas. Isso que vai trazer amizades para você. Se nos isolamos totalmente do mundo, como que nós vamos ser testemunhos? Exatamente. Né? Se a gente não participar do mundo, então como que nós vamos refletir o amor, que é o mandamento, né, de amar nossos próximos? E eu acho bom de lembrar de fazer isso em comunidade, né? Para eu junto com você conversar com meus amigos. Isso traz muita força e reflete muito o evangelho. E quando nós podemos fazer isso juntos, né? Como irmãos, para mostrar, olha só como é diferente nossa amizade, né, por causa do Evangelho. Galera, muito bom refletir sobre o texto. Queremos mesmo ouvir de vocês. Espero vê-los nos domingos, quem puder participar. E, Luiz Fernando, obrigado pela conversa. De nada. Legal demais. Até a próxima. Até. Boa noite.